E isso será uma dor de cabeça para o técnico Felipe Luiz, que vai precisar mudar. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, irmão, sejam todos muito bem-vindos, mas não deixe de se inscrever, de verdade, a sua inscrição ela é muito importante pro nosso trabalho e é de graça, você não paga nada, é só vir aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante. Vamos para as informações, tem muita coisa sempre pra gente poder falar, trazer pra vocês, atualizar, e eu vou começar falando sobre ainda o jogo de ontem diante do Corinthians. Lembra aquela situação que o Marcos Braz falou, a gente colocou no nosso canal secundário, o Marcos Braz falando sobre como é que o Flamengo foi recebido lá na Arena Itaquera? Então, que foi recebido lá com música alta dentro do vestiário, que era impossível até se comunicar, né, que a luz, não estava sem luz, enfim, eles tentando fazer de alguma forma um clima hostil e não conseguiram, porque o Flamengo ameaçou não entrar em campo contra o Corinthians se não fosse resolvido. Aí foi lá, a luz rapidamente voltou, o som rapidamente baixou. A Raíssa Simplício trouxe a informação de que o Corinthians se defendeu e afirma que não fez de propósito. Segundo o Corinthians, a luz estava parcialmente apagada por conta do problema de um interruptor. Vai ter problema assim lá não sei aonde. Sobre o som alto, o Clube Paulista garante que foi pelo horário que o Flamengo chegou, já que naquele momento aconteceria uma ação de marketing. Aquela ação, né, que vão pra dentro de campo, sócio torcedor e tal, não sei o que. Porra, pelo amor de Deus, Corinthians, vocês sabem, isso tudo é planejado antes, isso tudo é organizado antes. O Flamengo tem um planejamento do horário que vai chegar no estádio, não é nenhuma surpresa. Fizeram de propósito sim, colocaram a ação de marketing naquele horário que o Flamengo estaria lá, para usar isso como desculpa, mas não funcionou, a verdade é essa, não funcionou. A gente tem que estar preocupado com a situação do Hugo, hein, porque, de acordo com o Vene Casagrande, tem calote que pode acontecer. Mais uma vez, mais um problema, o Flamengo enfrentando para receber os 500 mil reais que tem direito pelo Hugo ter entrado em campo ontem. O Vene Casagrande soltou que até o momento o Flamengo não identificou o pagamento do Corinthians dos 500 mil reais pela escalação do Hugo Souza. O Corinthians só poderá exercer a opção de compra se quitar esse valor com o Flamengo. Por hora, o goleiro continua sendo jogador do Flamengo e o contrato de empréstimo ativo. A cláusula de opção de compra pode ser exercida até o dia 30 de novembro, à vista ou parcelada em 4 vezes, se o Flamengo aceitar o fiador, o garantidor. Então, vamos ficar de olho, porque os caras, irmão, são mestres em não pagar. Essa é a verdade. Se não pagar, não vai ter o Hugo Souza. E aí o Flamengo pega e vende o Hugo Souza para outro time, negocia com outro time, faz o que o Flamengo achar melhor, mas tem que pagar, e o Flamengo tá de olho aí no Pix, tem que fazer o Pix, hein, faz o Pix aí, ó, a situação não tá boa pra cima do Corinthians mesmo não, hein, porque a derrota para o Flamengo, né, foi 0 a 0 o jogo, mas foi a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, tá causando estrago lá no Corinthians. E a informação do Samir Carvalho, que cobre o Corinthians, jornalista, setorista que cobre o Corinthians, é que a insatisfação de alguns jogadores do Corinthians com Ramon Dias e Emiliano Dias é grande. Fagner e Igor Coronado são alguns dos insatisfeitos. O lateral direito, inclusive, ficou extremamente irritado em não jogar e ver Giovani, que é atacante, entrar no lugar do Mateuzinho para fazer a lateral direita ontem contra o Flamengo. Um jogador do Corinthians afirmou que há um tratamento melhor com os gringos em relação aos brasileiros. Nos bastidores, alguns atletas reclamam de panela feita pela comissão técnica. Outra fonte do Corinthians chegou a dizer que Emiliano Dias é o paneleiro. Rapaz, o que uma eliminação não fazem? E lembrando que quinta-feira eles jogam contra o Racing, outro jogo aí importante. E o Corinthians, com essa eliminação do Flamengo, corre um sério risco de ficar fora da Copa do Brasil de 2025, hein? O Corinthians tem agora 2 caminhos com a eliminação. Ser campeão da Copa Sul-Americana, que vai ser difícil pra caramba, né? Mas é uma possibilidade. E outra, terminar no G6 do Campeonato Brasileiro. Só que a segunda opção, que é terminar no G6 no Campeonato Brasileiro, tá praticamente impossível, já que o Corinthians está a 17 pontos atrás do G6 e só restam 24 pontos em disputa. Não vai ficar.
Ou seja, o Corinthians tem que ser campeão da Copa Sul-Americana para poder estar na Copa do Brasil do ano que vem. Senão, ó, adeus. E a Copa do Brasil é uma competição que paga muito bem. Corinthians ficar fora é um grande rombo nas finanças do clube para 2025. Ou seja, tem problema que não acaba mais para resolver. Por isso que a situação do pagamento do Hugo tem que ficar de olho, porque os caras, irmão, os caras podem chutar o balde. Eu não vou pagar e que se dane, não vou comprar e que se dane. Enfim, vamos ficar de olho nessa situação. Ó, o Flamengo emitiu nota oficial para falar sobre a situação dos ataques sofridos pelos rubro-negros que viajaram de ônibus do Rio de Janeiro para São Paulo para acompanhar o jogo contra o Corinthians ontem. O Flamengo falou o seguinte, abre aspas, vale frisar que esses torcedores foram atacados mesmo com escolta da Polícia Militar. Esse tipo de violência é inadmissível. Temos certeza que ela não partiu dos verdadeiros torcedores do Corinthians. Os responsáveis por esses atos de vandalismo são marginais e assim devem ser tratados pelas autoridades competentes. Esperamos que sejam tomadas todas as providências cabíveis na punição aos responsáveis. O Flamengo está à disposição para passar às autoridades os fatos que nos foram relatados. O futebol brasileiro sempre perde com qualquer episódio de violência. Meu irmão, isso não pode acontecer. Ônibus quebrado, enfim, irmão, tacaram, meu irmão, fizeram uma emboscada pros torcedores do Flamengo. E isso aí é uma sacanagem, mano. É uma sacanagem. O Flamengo tem sim que bater nessa tecla, né? Porque sempre acontece isso. Os torcedores que vão de ônibus, né, em qualquer caravana, os caras ficam a Deus dará. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Falando ainda sobre o jogo de ontem, o Flamengo vai à CBF para reclamar da arbitragem do jogo contra o Corinthians. A principal reclamação do Flamengo é por uma não expulsão do zagueiro Gustavo Henrique por uma falta no Arrascaeta no primeiro tempo. O Flamengo também reclama de muitos cartões desproporcionais. Irmão, aquela situação do Arrascaeta, ele ia sair na cara do gol, ou ficar muito próximo ali. Tinha cobertura, que eles alegam isso, que tinha cobertura, mas o Arrascaeta ia ficar ali muito próximo. Uma chance real que ele ia ter para fazer o gol. Gustavo Henrique para de propósito, perde a corrida para o Arrascaeta e toma somente cartão amarelo. Era para ser expulso, o Flamengo vai reclamar isso. E aí a informação do portal Metrópolis, do Atos Moura, é a seguinte, que o STJD pretende lançar em breve um curso para os árbitros de futebol. O objetivo é passar instruções para que as súmulas dos jogos sejam escritas de forma mais eficiente e esclarecedora para facilitar o trabalho do STJD com mais riquezas de detalhes. Ou seja, tem que explicar direito, né? E tem que botar o árbitro para poder falar. O árbitro tem que ter uma coletiva para poder falar, tá? Para poder explicar a tomada de decisão, senão fica muito fácil. O cara toma a decisão, erra ou acerta e fica ali mesmo, por isso mesmo. Pô, tem que botar para falar também. Falar agora sobre o adversário do Flamengo na final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro enviou ofício à CBF pedindo jogo limpo em impedimento semiautomático nas finais da Copa do Brasil contra o Flamengo. Até aí tá tudo certo, irmão. Pedir isso, tá pedindo uma evolução, tá tudo certo. Só que os caras estão chorando. Pra pedir isso, os caras chorando. Ou vai ter time chorão assim, rapaz. Futebol brasileiro, o que mais tem é time chorão. É time chorão, é Corinthians, é Botafogo, agora o Atlético Mineiro. O Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, falou o seguinte sobre isso. A ideia é até boa, mas precisa chorar? Tem que chorar? Tem que falar do Flamengo ser chorão pra falar sobre isso? Que ele falou o seguinte, abre aspas, vai ser uma grande final e queremos um jogo limpo e não jogos sujos como foram no passado. Aí ele já começa a chorar. Tanto na Arena MRV como no Maracanã tem condições de receber esse equipamento. Insiste em dizer, o jogo tem que ser limpo e não sujo como foi no passado. Até mesmo os flamenguistas que presenciaram a ladroagem no final do Brasileiro de 80, no Maracanã e no jogo histórico da Libertadores de 81 do Serra Dourada tem vergonha dos fatos. Pô, Sérgio, você tá de brincadeira, irmão. Você tá de brincadeira, vai chorar assim lá longe, irmão. Você pedir, pra ele pedir um equipamento que vai ser bom, realmente vai ser bom nesse momento, pra não ter polêmica nenhuma, aí ele quer chorar e levantar polêmica, que eles batem na tecla, que o Flamengo, na Libertadores de 80, pô, vai chorar, já começou o chororô, e o Flamengo tem que ficar ligado, tem que fazer pressão, hein, não pode deixar os caras à vontade não. O Flamengo joga sábado contra o Juventude, e a CBF escolheu o árbitro para a partida, trata-se do Braulio, é isso, Braulio da Silva Machado será o árbitro responsável pela arbitragem do jogo contra o Juventude. Quero saber o que você pensa, já comenta aqui, hein?
fala de arbitragem a gente já fica nervoso. Ó, o goleiro do Atlético Mineiro, no jogo, depois do jogo contra o Vasco, falou sobre o Atlético Mineiro chegar em mais uma final de Copa do Brasil. O Everson falou o seguinte, virou para um funcionário do Atlético Mineiro que estava atrás do gol e falou o seguinte: quando a gente chega na final, a gente não perde. Mais um título pra nós. Já cravou. O Everson já falou que o Atlético Mineiro é campeão. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Deixa eles lá. Deixa eles com esse... Lembra que o Corinthians também tava falando isso. Que ia ser um território hostil. Que ia ser, né? Que venceu o Atlético Paranaense. E aí tá com confiança e tal. Tá tudo certo. Deixa o Everson lá. Não perde final, né? Chega na final, não perde. Tá tudo bem. Palavras do Everson. A gente vai cobrar isso depois. Te vai cobrar. Outro que também tá surtando é o Neto, hein? O Neto tá surtando cada vez mais, né? Apostando aí no Atlético Mineiro. Claro que vai apostar no Atlético Mineiro, pô. Corintiano deu uma lavada, não jogou nada. Não jogou nada. E eu vou torcer pro Atlético, vou acender vela pra Nossa Senhora, pro Atlético vença. O Flamengo é considerado por nós como tendo o melhor elenco, mas não apresentou um bom desempenho ontem. Enfim, Neto, tá ficando. Tá certo, tem que torcer pro Atlético mesmo. Tem que torcer. A gente não quer você torcendo pro Flamengo, não. Pode torcer pro Atlético, é isso. Ó, o Flamengo tem um problema pra resolver. O técnico Felipe Luiz tem um problema pra resolver. Tem que decidir, né? Tem 2 semanas pra decidir quem será o substituto do Bruno Henrique, que foi expulso contra o Corinthians no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Carlinhos não tá inscrito na competição. Além disso, Pedro, Everton Cebolinha e Luiz Araújo são desfalques certos por lesões. Sendo assim, o técnico Felipe Luiz tem uma disputa aberta entre Gonzalo Plata, Michael, Matheus Gonçalves para saber quem fará a dupla de ataque com o Gabigol. Já comenta aqui embaixo quem você colocaria para ser dupla do Gabigol ou se você faria alguma outra mudança para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Comenta aí porque o técnico Felipe Luiz tem essa dor de cabeça, tem esse problema para resolver e tem 2 semanas para trabalhar isso e para resolver essa situação. Vou falar uma parte boa do jogo, porque o Davi Luiz é um cara diferenciado. Quando acabou o jogo, o Davi Luiz foi consolar o goleiro Hugo Souza, né, que estava muito desolado. Eles criaram muita expectativa para esse jogo contra o Flamengo. E aí o Hugo Souza estava desolado, o Davi Luiz foi lá, levantou ele do chão, levanta a cabeça e tal. Independente de qualquer coisa, é o jogador do Flamengo ainda e é um ser humano, é um cara que está buscando seu espaço. Mas contra o Flamengo, irmão, a gente não tem jeito, a gente vai torcer contra e você não vai conseguir nada. Ele entrou até no campo ontem, vibrando bastante, tal, com a torcida do Corinthians e tal, mas não deu certo. Mas o Davi Luiz foi lá, é um líder, é um cara diferenciado mesmo, o Davi Luiz. Para os supersticiosos, Flamengo chega à sua 3ª final seguida da Copa do Brasil. 2022 foi campeão em cima do Corinthians. Ano passado foi vice-campeão pro São Paulo. Esse ano tá carregando, hein? Intercalando, campeão, vice, esse ano é para ser campeão. Para quem é supersticioso, já pode cruzar os dedos aí, porque o Flamengo está em mais uma final para buscar essa taça. E ó, falando de política do Flamengo, a chapa do Valim Vasconcelos foi indeferida por tentativa de fraude. O Flamengo vai ter então 3 candidatos para a eleição que vai acontecer no dia 9 aí de dezembro. BAP, Maurício Gomes de Matos e Rodrigo Duque de Abrantes estão aptos. A comissão eleitoral indeferiu também a chapa do Pedro Paulo, ou seja, 3 candidatos a presidente do Flamengo estão aptos. BAP, Maurício Gomes de Matos e Dr. Rodrigo Duque de Abrantes. O documento enviado ao Conselho de Administração nesta sexta-feira relata inconsistências no registro das chapas encabeçadas por Valim e Pedro Paulo. No caso do Valim, a impugnação aconteceu por tentativa de fraude, com a utilização de assinaturas falsificadas de sócios do clube, segundo a análise da comissão eleitoral. E aí o Valim, claro, se pronunciou, né, e falou que enfim, desapontado, surpreendido, mas a decisão é essa. E agora oficialmente são 3 candidatos. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedir pra você, chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal. Pô, irmão, vamos dar essa moral. Se inscreve aqui, ó. Clica nesse botão. É importante demais pro nosso trabalho. Você não paga nada. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele também ajuda muito o nosso trabalho. Se você estiver aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Você vai ajudar muito na divulgação. E se você quiser botar aquela grana no bolso, vai na Bet Nacional, o link tá aqui no primeiro comentário fixado. Tem muitos jogos
pra vocês todos os dias na Bet Nacional. Cadastro de graça, com R$1 você consegue fazer suas operações. E ó, vai no nosso canal secundário, Coletivo Zona Mista, tá postada lá pra vocês de ontem, do jogo de ontem. O link tá aqui no primeiro comentário fixado, assiste e se inscreve lá, que tem sempre esse conteúdo pra vocês, beleza? Amanhã a gente volta com muito mais informações. Vou deixar pra quem estiver pro nosso canal no YouTube, essas janelinhas aqui com esses conteúdos aqui. Só clicar pra você continuar assistindo. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras.